Oi, pessoal, boa noite. Esperando aí o pessoal chegar. Quem estiver vendo depois esse vídeo no IGTV. Se quiser adiantar um pouco, né, que eu tô esperando o pessoal entrar, a minha convidada entrar, a Ana Cláudia, e a gente começa já já. Olá, Matildas lindas! Meu Deus! Andréia! Amiga, seja bem-vinda. Rosana Mendes, seja muito bem-vinda Olha aqui ao eu Matilda. aqui. Aê! A Rosana, eu acho que a Rosana é do meu grupo do BPC, gente. Ah, porque vamos também falar de BPC aqui nessa live. Ai, vamos? Então vamos lá. Carlianice, é isso? Carlianice Do meu grupo do Oliveira. BPC, minha filha, porque nós somos muito bem Gente, representadas. meu Deus! Meninas, convidas para depois vocês virem visitar o Matilda Cresceu, que é um canal, um perfil voltado para nós mulheres, para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento. Tá bom? Ó, cadê a Cristiane? Já entrou aí, gente? A Cristiane? Ó, Cris WCB. Essa? A Cris? Deve ser a Cristiane Veiga também, a Cristiane, a Rosana, a Laudenice, a Carlenice. São mães, Nossa! entendeu? Mães fortes. Todas aí têm Então, muito seus filhos bem-vindas. autistas, né? E estamos na luta. Deixa eu só pegar aqui, gente. Esqueci um negócio, meu fone de ouvido. Ah, com certeza. A É porque o anfitriã som fica esqueceu aí, melhor. né? É. Você tá Ai, me que escutando legal, bem? Rosana. Tô te escutando bem. Só que um pouquinho tá dando. Você tá paralisando, igual eu tava naquela hora. Não sei por quê. Não, eu não estou paralisando, eu estou normalzíssima aqui. Sua Bora, imagem. cadê? Será que tá todo mundo me vendo aí? Porque eu é só a anfitriã aí que não está, que tá paralisando. Também o que, Andréia? Tá paralisando a Também imagem? o quê? A minha imagem? Vamos ver. Não, agora pra mim melhorou. Meu João, meu filhote lindo, tá sempre aqui apoiando a Ah, o mamãe, João. uma bênção. O João é nosso telespectador número 1, minha filha. Ó, a Rosana disse que tá vendo, a Andréia disse que tá Olha, normal. Então, amiga, ótimo. Você vai estamos. lendo, porque nem sequer enxergando eu estou, tá bom? É, Ai, Deus. nem enxergando eu estou, então, minha filha. Então vamos lá. Gente, Quem é que entra? A Andréia. Tá normal, tô ótimo. normal, ótimo. Gente, quem tá aqui agora nesse início já conhece a Ana Cláudia, né? As nossas amigas aqui que estão já presentes, enquanto as outras pessoas não entram. Mas você que tá vendo a live depois pelo IGTV, a Ana Cláudia é uma grande amiga que eu fiz recentemente, minha parceira na advocacia, uma mulher super, Também. uma mulher super competente, íntegra, que eu já admiro bastante. E Ó, é nossa convidada hoje para a gente falar. O Matilda é para falar sobre mulheres. É para falar sobre mulheres e suas dificuldades. E também tentar entender, criar um pouco de empatia com mulheres que vivem situações diversas das nossas. E a Ana Cláudia está aqui para isso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mães que têm filhos autistas, né? Que inclusive hoje ou foi ontem, a Ana Cláudia repostou aquele nosso templatezinho lá da nossa live e colocou que vamos falar de TEA. Para mim, gente, é um tema novo. Eu fui ler esses dias porque eu queria entender um pouquinho mais. E aí, a primeira coisa que eu quero perguntar para Ana Cláudia, para ela falar um pouquinho para a gente, porque eu sei que assim, é desconhecido de muita gente mesmo, a gente não tem certeza do que é uma pessoa que tenha o autismo. Então eu queria que ela primeiro falasse para a gente um pouquinho sobre o que é o TEA, o que essa sigla significa. na realidade, o que você falou aí para nós mães não é nenhuma novidade, porque realmente é um tema desconhecido. Até então, muita gente só sabe o que é realmente o autismo depois que tem alguém da sua família que é autista, né? Mas vamos lá, primeira informação.
Só uma coisa que passou que eu não dei uma informação, é que você tem um filho autista, né? Tenho um filho autista de 10 anos. 10 anos e o diagnóstico veio com 3 anos, então são 7 anos de leitura, minha filha. Né? É muito estudo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu não sou profissional da área da saúde, nem estudo muito bem essa parte. Inclusive, eu só leio o que realmente já tem por aí, né? Uhum. Primeiramente, o transtorno de espectro autista, ele não é uma doença. Por quê? Uhum. Porque quando você é diagnosticado com alguma doença, você vai fazer o tratamento visando o quê? Visando a cura. O transtorno do espectro autista não tem cura. Quem é acometido pelo transtorno, ele vai conviver com aquilo pelo resto da vida. Porque afeta justamente a área cerebral, né? Então, a pessoa, ela tem uma percepção do mundo diferente. De eu e você. Né? Então, ela vai enxergar um mundo totalmente diferente. O que é importante para você pode não ser importante para ela e assim vai. Então, vai afetar 3 áreas significativas da vida humana, que é a linguagem, a emocional, né? A socioemocional e a atenção. Então, é por isso que vem... Nós, mãezinhas, aqui sabemos o que nós passamos. Por isso que vem aquela atenção global, né? Que é a questão da fonoaudióloga, a musicoterapia, a fisioterapia. Nossa, são vários atendimentos. A nossa vida é correria. A gente tem uma correria diária aí para poder estar dando a atenção para os nossos filhos, que é algo que nós vamos levar aí pelo resto da vida. Por muito tempo, é uma rotina. É uma rotina que nós, mães, vamos levar pelo resto da vida. Eles podem estar grandões que nós vamos ter essa obrigação de estar seguindo para algum lugar, sabe? Então, até que eles... Tem autista que é muito independente até. Mas é porque ele já passou por todo esse processo de desenvolvimento e por aí vai. Mas até lá, minha filha, tem chão. Até lá, é um grande caminho. E, inclusive, eu vou logo dizendo que tem gente que fala, mas tem mães aí que reclama muito da vida, né? Que é porque vai e volta. Gente, é uma rotina muito estressante. Imagine você fazer algo todo dia, a mesma coisa, e às vezes sem expectativa nenhuma para o futuro. Porque tem nós aí que levamos nossos filhos 3 anos e realmente não teve desenvolvimento quase que nenhum. Imagine aí a frustração. Então é por conta disso, que está tendo aquele aspecto de, vamos dizer assim, tem até mãe já se suicidando por conta disso, da rotina. Né? A rotina é muito pesada, então vem a depressão. Nossa, envolve muita coisa. Eu imagino, porque assim, você criar filhos... Assim, eu fico imaginando quando você fala assim, que você tem que fazer todos esses tratamentos de fonoaudióloga, de terapeuta. Eu fico imaginando assim, o acesso a esses tratamentos também, que deve ser um outro problema, né? É muito grande o problema. É um outro problema. É um problema intenso, porque tem regiões aí que não tem. E quando tem, você ainda tem que acessar a justiça. Muita gente vai para o Ministério Público para ter uma vaga. Para ter acesso, né? E mesmo assim, correndo o risco de não ter. Tem pessoas aí que estão realmente sem assistência porque nós não temos ainda, vamos dizer assim, um sistema de saúde eficaz para todos. Então, a gente já sabe como é que é. Sim, isso é complicado. Ana, e deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a primeira coisa que uma mãe, quando o filho recebe o diagnóstico de autismo, o que passa na cabeça dessa mãe? Como que é essa primeira informação, esse primeiro contato com o autismo? Olha, eu sempre digo que nós mulheres, nós podemos até ter nascido para ser mães. Mas nós não estamos preparadas para ser mães de filhos autistas. Isso aí eu te garanto que não, porque quando você recebe o diagnóstico do que seu filho é autista, o choque é total. Porque você está grávida, você já começa a pensar no futuro do seu filho. Sim. Vai estudar não sei aonde, vai ter tal profissão. E quando você recebe o diagnóstico, primeiro que você não sabe o que é.
Aí cria a expectativa de ficar sabendo, não, o que que é? Quando você vai pesquisar, o seu mundo cai. Totalmente. Por quê? Porque lá já vem falando o que você vai passar. Então, aquilo que você projetou para o seu filho cai por terra. Entendeu? Na realidade, eu sempre digo para as mãezinhas que a gente passa por 3 fases da vida do autismo. Porque para quem tem filho, a primeira é a negação. No início, a gente não aceita que o nosso filho é autista. Não, eu vou fazer alguma coisa e eu tenho certeza que ele não é autista. A segunda passo é, não, ele é autista, mas eu posso trazer ele para o meu mundo, entendeu? Talvez eu possa conseguir tirar dele o aspecto autista e trazer ele mais para o meu mundo. O mundo normal, né? O mundo normal, né? Aí é aí que você vai quebrar a cara. Essa é a palavra mesmo. Você vai quebrar a cara. E o terceiro passo já é o passo mais evoluído, que é o que eu ainda estou caminhando, eu estou indo para lá, né? Que é sair, você respeitar que existe 2 mundos diferentes, que é o seu e o do seu filho. Ele não reclama do meu mundo, sou eu que reclamo do mundo dele. Entendeu? Então, eu estou indo ainda para o meu... evoluindo ainda para essa terceira fase, porque realmente não adianta. Você que tem nós que temos filhos autistas, nós queremos sempre ter algum aspecto para o nosso mundo, porque a sociedade desconhece o que é autista. Então, nós, mães, sofremos muito, muito, muito com isso. Porque a frase que nós odiamos, mães, por exemplo, ainda mais eu que tenho filho com autismo leve, né? Porque leve realmente só tem um nome. Só a convivência mesmo para saber como é que é. Mas leve é só o nome. Só a convivência mesmo. O que que acontece? Aí as pessoas olham para ele e falam, seu filho não é autista. No início, essa frase acabava comigo, porque, meu Deus, o tanto que eu sofro, o tanto que eu só ando com esse menino pra cima e pra baixo e as pessoas não veem isso. Aí as pessoas olhavam, mas ele não parece autista. Hoje, depois da minha evolução, quando alguém fala que ele não parece não ser um autista, aí o que que eu não fico mais com raiva. Por quê? Porque se eu não tinha a informação, tu acha que a outra pessoa vai ter? Vai ter. Que não convive com ele? Não vai. Então, aí é o que eu falo. Nós somos educadores em casa e professores lá fora. Entendeu? Porque a gente tem que sempre estar mostrando para as pessoas o que é realmente o autismo. Então, são fases da vida que a gente vai evoluindo com o tempo. É isso que eu falo para as mãezinhas. Não se cobram demais, porque é com o tempo que vai vindo a sua evolução emocional. Amiga, agora paralisou aqui pra mim. Gente, vocês estão me vendo? Agora tô. Tinha paralisado pra mim. Você tá vendo? Eu estou te vendo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora você voltou ao normal pra mim. Tinha dado uma paralisada e tava, tipo, girando. Tá. Não, eu estou aqui. Mas você tava falando da questão do dentro de casa, você ser educadora do seu filho, né? E na rua ter que ser professora das outras pessoas que realmente... E isso, assim, é uma missão que vocês têm muito forte e muito importante. Porque, por exemplo, para mim, eu tenho um entendimento teórico do autismo. Eu nunca convivi... O João teve um colega na escola, ele estudou numa escola no prézinho ainda, ele tinha 3, 4 anos, e ele tinha um colega autista. Eu tenho lembranças desse garoto, porque quando a gente chegava lá, ele estava sozinho brincando, ele andava de bicicleta sozinho, num cantinho lá do gramado. Então, assim, mas eu não tenho uma convivência para eu entender sinais, para eu ver características de uma criança que é autista. E isso, assim, eu acho muito legal, assim, vocês, mães, que se dispõem também a educar. Porque além de vocês criarem um mundo mais preparado para receber os filhos de vocês num médio prazo, digamos assim, a longo prazo, vocês estão educando uma outra geração. Porque as pessoas que absorverem conhecimento de vocês, eles vão repassando, né? O ideal seria isso, né? E, inclusive, aqui ainda agora apareceu uma mensagem, quando a gente falou da questão
dos tratamentos. Ah, a Cris, que você tinha falado inicialmente na live, que ela é de Curitiba, ela disse que lá tem o Encantar, mas infelizmente com poucos profissionais. E olha que você é de Curitiba, né, hein, Cris? Imagina o pessoal que mora no interior dos estados. Eu fico imaginando, assim, como é difícil para vocês, gente. E É muito difícil. muito difícil. E aí, nisso, eu queria saber, assim, porque a gente vê aqui na live, o perfil, não é, foi nem a intenção não é nem tratar dessas dificuldades, por exemplo, do que vocês encontram para ter assistência médica para o filho de vocês, as terapias e tal. Uhum. É mais voltado, assim, que a gente quer entender, assim, como mulher, como que vocês se sentem, quais são as dificuldades que vocês enfrentam, o que é pior para vocês? Ou se é pior mesmo a questão de ter mais dificuldade de encontrar tratamento para o filho? O que é mais difícil? Não, envolve tudo, né? Tudo, né? Mas, assim, vamos dizer assim, porque eu faço parte de vários grupos aí das redes sociais, de mães autistas, inclusive eu converso muito com as mãezinhas aí, da quais eu dou assistência jurídica, né? Mas são muitos aspectos. O principal pra gente é a aceitação. A aceitação social, quando as pessoas não aceitam os nossos filhos, isso acaba conosco. Acaba mesmo. Então, por exemplo, tem mães que quando você tá nós estamos com nossos filhos no parquinho, elas simplesmente tiram os seus filhos do parquinho. Por quê? Porque os nossos filhos, eles são mais o quê? Abençoados, digamos assim. Eles são mais agitados. Então, as pessoas não olham aquilo ali como uma coisa, olha aquilo ali como se fosse essa criança aí, ela é louca, talvez ela vai machucar o meu filho, entendeu? E por aí vai. E não é assim, realmente é a falta de conhecimento. E aquilo acaba conosco. A gente volta para casa, tem mães que voltam para casa arrasado. E vai acumulando. Fora que na nossa própria família já existe pessoas que não aceitam nossos filhos. Os primeiros a não aceitar os nossos filhos da forma como eles são, estão dentro da nossa família. A primeira frase que eu ouvi foi: não conte isso pra ninguém. Puta que pariu! Não conta que o seu filho é autista pra ninguém. Eu sou o contrário. Deixa eu abro o bocão. Né? Eu também. Eu abro o bocão. Por quê? Porque se conviver com meu filho, um dia vai perceber que ele é. E se for pra não gostar do meu filho, que não goste logo. Porque eu quero saber se gosta ou se não gosta. Não, você se já não gostar, adeus. Você já mede o nível, entendeu? Se a pessoa merece ser sua amiga, né? Porque se ela não gosta, é ela que não merece ser sua amizade. Exato. É ela que não tem nobreza pra tanto, né? Tem que inverter, né? Larissa, ó, tem mães que depois que tem os filhos, que os filhos são autistas, que conta para a família abandona. Ela fica sozinha. Ela e o filho dela sem assistência nenhuma. Nenhuma. Hoje mesmo eu estava conversando com a mãe que, além de toda a dificuldade de criar o filho sozinha, você não tem alguém para conversar, você não tem ninguém para conversar. Só uma coisinha aqui, simplesmente te abandono, né? A Cris até colocou aqui um comentário. Pior é não ter coragem de deixar comigo outra pessoa que não entenda o aspecto, né? O espectro, que eu acho que ela quis dizer. Você viver para ele. Eu, por exemplo, tenho 6 filhos, só um autista, um menorzinho. Às vezes preciso de um tempo para mim. Isso é uma das dificuldades que eu imagino que realmente vocês têm. Sim, ter um tempo para vocês se cuidarem. Não tem tempo. Né? A dificuldade que é a rede de apoio, por exemplo, Cris, você não tem rede de apoio, né? Você não tem pessoas que possam te ajudar. E é uma coisa que, quando surgiu esse assunto de conversar sobre as mães com filhos autistas, o meu primeiro pensamento foi esse. Porque se a mulher não cuida de si, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, como que ela consegue viver para um filho? Sabe? Então, e aí essa dificuldade de realmente contar, porque a gente vive assim, a gente vive em famílias que têm esse preconceito, porque a gente ainda precisa educar muitas pessoas da nossa sociedade. A gente vive casamentos que os homens parecem mais um filho do que um adulto funcional. De verdade. Né? Porque verdade. Tem muito marido. Gente, um dia eu estava participando de uma live
de um outro curso, de um curso que eu faço lá, e aí a mulher fez uma pergunta lá, tipo assim, não, ela não fez uma pergunta, ela afirmou que era muito difícil para ela tocar o negócio dela, porque era filho, marido e tal, sabe? Aí você fica pensando assim, uai, mas seu marido era para estar te ajudando, não era para ser mais um problema na sua vida. Gente, É. eu fico assim, eu fico muito, eu sinceramente, eu tô muito assim, eu fico muito compadecida de mulheres que não têm um momento de fazer o seu autocuidado, de ter a sua higiene mental, a sua higiene física. E isso, assim, eu acho que é muito importante. É uma coisa que eu penso que vocês precisam fortalecer rede de apoio. Porque senão, Cris, vai chegar uma hora que você vai ficar muito cansada. Hoje, eu não consigo ver tua foto direito, depois eu vou entrar no teu perfil, mas aparentemente você é uma mulher jovem. Mas depois, quando você estiver mais velha, né, o peso vai ser maior. Então, é uma coisa que a gente tem que vocês têm que pensar. Tem que construir uma rede de apoio. Tem que andar com pessoas que possam te ajudar, ter amizades que possam te ajudar, conscientizar a família que possa te ajudar. Enfim, tô É. falando demais, que eu fico pensando Não, mas muitas coisas, realmente, sabe? realmente é isso mesmo. É quando você se torna mãe e que tem um filho autista, você se doa para ele. E como você realmente não tem uma rede de apoio, inclusive muitas vezes na família, você acaba se esquecendo realmente de si. É o que nós mais vemos lá nos grupos, né? É mães dizendo que não suporta mais, A mulher. que acabou, não se sente mais mulher, porque ela se sente feia. É sério, elas Não se é. sentem Eu feias. imagino. Tem gente que mostra fotos do antes e o Depois depois. do filho, né? Isso, você olha assim e realmente percebe a diferença. Mas, Porque, gente, eu fico imaginando isso, assim, porque a mulher, a nossa natureza de mulher, já é de fazer isso, né? De ficar sobrecarregada. Já é de absorver. É a mulher que tem que cuidar da casa, é a mulher que tem que cuidar dos filhos, é a mulher que tem que cuidar do marido também, daquele adulto que às vezes não diz que não sabe cozinhar, que não sabe fazer nada, e a mulher tem que fazer tudo. E aí já é da nossa natureza. E é uma coisa que eu acredito que a gente tem que romper. Ir rompendo isso. E eu fico realmente pensando como que fica a situação de uma mãe que ainda tem um filho ainda mais dependente dela. pois é, porque você sabe que tem uns níveis, né? O leve, o Sim, grave, e até chega aí para a parte mais agressiva. Quanto maior é o nível, o maior, claro, consequentemente, é o cuidado. Porque tem mãe que não sim. pode deixar o filho dormir sozinho no quarto. Ela tem que estar acompanhando ele o dia inteiro. Porque ele pode. Porque o autista, quando ele já está na parte mais grave, ele se machuca, tá? Ele se joga na parede. Enfim, claro que naquele Nas momento de crises, aflição que ele não tem. controlar. Agora me diga, como é que você vai cuidar da sua vida sabendo que a qualquer momento pode ser que o seu filho tenha uma crise? E sabendo ainda que não tem ninguém para te Que ajudar? possa te Porque essa é ajudar. a realidade. Muitas famílias têm o apoio do pai, do avô, mas não, gente, a maioria não tem. Porque é um abandono total. Hoje eu estava conversando com uma mãezinha lá no grupo, inclusive, que essas mesmas meninas participam, ela não tem apoio de ninguém. É só ela e Deus e as crianças. E ela tem 2 autistas. Agora tu Meu imagina. Deus do céu. Não, e sabe qual é o pior? É que você sabe que o autista, ele tem direito a um benefício do INSS, né, que é o BPC, benefício da prestação continuada. Então, o que que as mães a gente conta com esse benefício para dar pelo menos o essencial, o mínimo para os nossos filhos. E quando o INSS nega esse benefício, como é que essas mães fazem? Que é o que mais acontece, é a negação do benefício. Ainda mais para as mães que têm crianças com autista leve. Porque para Leve. você convencer um perito do INSS que o seu filho necessita desse benefício, minha filha, é muito Zé. Porque ele vai estar lá com um laudo, mas ele vai olhar para o seu filho vai estar lá sentado, medicado, é claro. Ele vai Uhum. olhar, não, Esse ele não menino é conhece normal. ser autista. Mas agora eu vou, inclusive, eu vou aproveitar esse momento, gente, aqui em Brasília, a gente não tem eleição municipal, mas em todo o resto do país está acontecendo eleição municipal agora nesse final de semana.
O perito do INSS, ele é orientado, né? Eles têm umas metas para bater de benefícios de não concessão, cortar benefício de pessoas, porque precisa de dinheiro para o governo gastar com corrupção, com isso, com aquilo. O INSS é federal, não tem nada a ver com o município, com o prefeito, com os vereadores. Mas o que eu quero falar para vocês é que essa dificuldade que vocês encontram no INSS, ela decorre também da corrupção. Ela decorre de normas que tem que cortar benefício, que tem que diminuir despesa, porque o rombo está muito grande. Então aproveitem e votem consciente nesse final de semana. Por favor. É um pedido, porque assim, eu não estava nem pensando nisso. Mas na hora que ela falou do período que nega, gente, isso é política, tá? Então, por isso a importância de se votar consciente, votar em pessoas que você conhece, que você tenha ideia do que realmente pensa aqui e que está predisposto a trabalhar pelo povo. Então, inclusive, mudar a legislação. Mudar a legislação. Que dá direito ao... Veja bem, para você ter direito ao benefício, a renda por pessoa tem que ser o quê? Até R$261. O que é R$261? Gente, hoje. A Cris está falando absurdo. Aqui que a perita disse que o filho dela não era autista o suficiente. E eu acho que foi a Cris aqui em cima que falou que o filho dela tem o autismo de moderado para severo. Ele se morde nas crises. Aí uma perita diz que o dele não é suficiente, gente. É demais. É isso que eu falo. O perito, ele tinha que levar em consideração o laudo que está indo para ele. Por quê? Porque quem deu o laudo fez um acompanhamento. Sim. Agora, ele vai estar de olho de uma criança uma única vez. Como é que você vai indeferir um benefício se você está olhando a pessoa em 1 minuto? Não tem lógica uma coisa dessa? Não tem. É por isso que quando passa, nega, eu no outro dia já estou lá na justiça com a mãezinha. Vamos, minha filha. Entrar e ganhar, porque geralmente no judiciário a gente ganha, sabe? Porque o judiciário vai analisar isso tudo, ele vai analisar isso tudo e aí vai reverter a situação. Mas que é um absurdo. Primeiro é o valor. R$261 per capita. Gente, é um absurdo. Quanto é que é um botijão de gás? 90 e pouco que eu comprei da última vez, R$95. Medicação, vem a comida. A comida da pessoa que tem o autismo é diferente. Às vezes ele come só macarrão. Às vezes ele come só macarrão. Às vezes ele come só Danone. E por aí vai. Às vezes ele come comida só de uma cor. Porque a mente dele, o cérebro dele trabalha diferente da nossa. Então você vai ter que estar prestando muita atenção nessas coisas. E não é birra, não. Sabe? Muita gente fala, esse menino é birrento. Não é, gente. Tem criança que é um palito de tão magro, porque a gente não consegue alimentar ele. Tem criança que está vivendo com água e pão. Teoricamente não, falando, não é teoricamente, é água e pão mesmo, porque não consegue digerir outra coisa, o organismo dele não aceita outra coisa, sabe? E por aí vai. Agora tu imagina as dificuldades que passa, gente, são enormes. E deixa eu te perguntar uma coisa, e vocês, inclusive, aí, as meninas, a Cris que comentou aqui do filho dela, acho que a Carlane também a Carlane falou alguma coisa que falou aqui. É porque vai entrando as mensagens, sabe, gente? Eu perco um pouco. Mas me diz uma coisa, vocês podem responder aí também, meninas. Qual que é o maior medo de vocês em relação... eu não sei nem... ao futuro? Ou digamos que um medo assim mais presente mesmo? Ó, a Cris está falando que o dela não come, só batata frita e mama. Então precisa de suplemento que custa R$250 ao mês. Fora medicação para dormir. Olha, eu vou responder... Você é uma guerreira, viu, Cris? Vocês todas são uma guerreira. Larissa, eu não sei, assim, eu vou falar a minha experiência, qual é o meu medo, né? O meu medo realmente é eu morrer. Claro, toda mãe tem medo de morrer e o seu filho ficar. Mas o meu medo é diferente. A Carliane respondeu isso. Eu vou morrer e como é que vai ficar meu filho, sendo que praticamente eu cuido dele sozinho,
a família, só o meu pai e minha mãe mesmo, digamos assim, que consegue lidar com ele, e já são idosos, como é que vai ficar meu filho? O meu medo é de morrer. Essa é a verdade. Eu tenho medo de morrer e deixar ele Deixa eu... aí. E eu não sei como é que vai ficar, sabe? E por aí vai, gente. Mas, Eu gente, acredito que esse é o maior medo. o João, meu filho, tem 19 anos, já está na faculdade. A coisa que eu mais tenho medo é de morrer e não deixar ele com a vida dele feita. Eu fico, Agora, nossa, eu imagino pois sim a é. situação de vocês. Agora imagine uma pessoa que você sabe que é dependente de você para tudo, né? Para tudo. Minha querida, é o medo. Acho que é o maior medo das mães é de morrer mesmo. A Cris está colocando aqui que o medo de quando ele for para a escola, a partir da primeira série, sofrer. E o medo também de morrer, né, Cris? É entregar o pai que faz 2 anos que nem vê ele. Ó, mas isso aí para Tá te vendo? servir de consolo. O pai do meu filho tem 11 anos que não fala com ele nem ao telefone. Não precisa ser, não é porque o seu filho tem autismo, não. É porque o caráter que é ruim mesmo, viu? Isso É, aí não escolhe, realmente, não escolhe, não é problema do seu filho, não é. Se ele disser que essa é a desculpa, não é, não sofra por isso. Porque o meu filho, o pai, tem 11 anos que não fala com ele nem assim, oi menino, largou de ver o filho porque arrumou uma outra sem vergonha lá, pior do que ele, que mandou ele abandonar o filho e ele abandonou. E quis abandonar financeiramente também. Só que o financeiro eu reverti na justiça. O afetivo é não dá para reverter. Mas, infelizmente, a gente está cercada de macho escroto desse jeito, tá? Nem te verdade, culpa que não é por causa de ti, nem por causa do teu filho, não. É mau caráter mesmo, né? E assim, eu fico verdade. imaginando que vocês vivem nesse mundo deles, Sim. vendo as limitações. E o que que você, Ana Cláudia, o que que você deseja para o Paulo Vitor? O que que você mais deseja? Assim, o que que uma mãe. A gente deseja que o filho cresça, se desenvolva, né? Tenha uma vida. O que que vocês, meninas, também, que estão aí no chat, o que que vocês queriam, assim, mais de mais forte, o que que vocês desejam que aconteça com o filho de vocês em relação ao relacionamento deles com o mundo? O que que vocês pensam? O que que vocês já têm de exemplo? O que que vocês me falam um pouco Ó, sobre isso? ó, as meninas elas podem estar falando aí também, né? Mas assim, em relação ao meu filho, gente, o que eu... Sim, Larissa, o mundo dele, ele já existe, ele já está feliz no mundo dele. Por exemplo, eu tô aqui, ele tá lá dentro do quarto, ele tá escutando tudo, ele tá Tudo. sabendo Isso que eu de ia te tudo. perguntar, como que você falou para ele que ia conversar sobre isso? O que que... Eles, os autistas, quando eles são verbais, o meu é verbal, tem autista que não são verbais, não falam de jeito nenhum. O meu é muito objetivo. As mães aí podem dizer, as crianças autistas que conseguem se comunicar, eles são objetivo. Por exemplo, eu falei, eu vou fazer uma live aqui sobre você, Paulo, inclusive sobre você. Aí ele e você vai fazer isso por quê? Não, porque eu quero falar sobre as mães, o autismo, enfim. Pois então tá ok. Boa sorte. Pronto. Oh, meu Curto Deus. e grosso. Boa sorte. Você tem que conhecer o mundo do seu filho para você viver no seu, né? Então, é como eu te disse, eu já estou no meu mundo, eu estou no meu mundo e já estou deixando ele no mundo dele, Dele. porque Larissa, eu percebi que ele é feliz assim. Assim. Ele é Ele não feliz, conhece outro mundo, né? Para dizer assim, ele não conhece. É a referência dele é ele já essa. é feliz daquele jeito, do jeito que tá lá, sabe? Ele inclusive, tu sabe como é que foi que eu percebi que ele é feliz do jeito dele? Eu tirei É, ele do meu mundo, querendo trazer ele para mim. Foi numa festa de aniversário, que pelo milagre nós fomos convidados. Outra coisa, quem tem filhos autista não são sabe convidados, que né? as pessoas não gostam de convidar os nossos filhos porque eles são abençoados mesmo, entendeu? Uns, Abençoados é ótimo. ou eles ficam no cantinho deles, ou eles vão brincar, mas de uma forma diferente das outras crianças. Então, realmente já é um pouco estranho para as pessoas. Então, eles acham, na cabeça deles, essa é a verdade: os nossos filhos são loucos.
Essa é a verdade. Eles não entendem o que é autismo, na cabeça das pessoas, nossos filhos são loucos. Então foi numa festa de aniversário que as crianças estavam brincando com aquelas pichorra, é pichorra que fala, que para quebrar Pra aquele quebrar, negócio. eu acho que Pois uma é. coisa E assim. ele foi brincar com o quê? Com o pneu de uma bicicleta velha que estava lá no canto. Ele tinha 8 anos de idade. Falei, Paulo Vitor, vem! Eu tentando trazer ele para o nosso mundo. Vem brincar, vem brincar. Ele foi curto e grosso. Eu gosto é disso. Pronto. Eu entendi depois daquele dia, Larissa, essa frase, eu gosto é disso. Depois daquele dia eu comecei a entender ele. Falei assim, rapaz, quer saber? Esse menino, ele é feliz. Eu pergunto pra ele, você tá feliz? Ele falou, eu sou feliz. Ponto final. Fui levar pra comer um sanduíche, comprei um sanduíche que tinha alho, ele detestou, porque ele não fala eu não Eu gosto. amo! Ele não fala eu não gosto. Ele começa a comer e começa a engoiar e não fala que não gosta. Eu falei, você não quer, não come. Tá. Convido ele para ir de novo, ele vai? Ele fala, eu não vou porque você vai comer o seu sanduíche de alho. Não, eu vou em outro lugar. Não, mas você gosta de sanduíche de alho. Eu vou te levar em outro lugar, Paulo Vitor. Você gosta é de sanduíche de alho. Porque para ele o que importa é o que eu gosto. Sabe? Ele não entende que eu vou comprar outra coisa. Eles são muito objetivos, Larissa. Então, eu quero conhecer ele, viu? Pois é, e aí você pode perguntar para as mães, o que as mães escreveram alguma coisa aí? Deixa eu aqui, a daqui eu já li, aí a Lísia falou que acho que é a segunda mãe dele, né? Do A Paulo Lísia, minha amiga! A Lísia, peraí, deixa eu contar. Quando eu tive o diagnóstico do autismo do Paulo Victor, essa pessoa que você leu aí foi a que me deu apoio. Sabe? Ela me acompanhou, a Lísia me acompanha com o Paulo Victor desde de bebezinho. Então, ela que me acalentou, foi a Lísia. Que legal. Então, ela me acompanhava para as fisioterapias. Até hoje, realmente a segunda mãe. Inclusive, a existência do Paulo Vitor é culpa dela. Porque na concepção, ela resolveu me ligar. Na hora da concepção, ela resolveu me ligar. Ai, ai. A Cris falou aqui exatamente, mulher que apoia... Cris, mulher que apoia homem macho escroto é pior do que ele. A Carlianice falou, o meu é Paulo, eu sou a segunda mãe. A Cris respondeu que no momento, o meu desejo é que ele fale. Porque falando o mundo dele, pode trabalhar, estudar, inclusive ele é muito inteligente. Cris, eu não sei o nível de autismo do teu filho, mas eu, como mãe, eu te digo uma coisa, a gente quando tem filho, a gente fica mais perto de Deus. E eu acho que, eu não sei se você tem religião, eu não sei a tua crença, mas se você acredita em Deus, cola, amiga, cola, tem fé e pede. E vai atrás do que tem de tratamento para o teu filho, o que tu consegue fazer por ele. E não se cobrar tanto. Porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, então não se cobra tanto. A culpa não é nossa, nós, mãe. Então, a gente já faz de tudo, Larissa. Sabe? Então, é esperar. A Carlianice falou que o dela também é verbal, mas demorou a falar. O Paulo Vitor demorou a falar? Ou ele... Demais! Foi. O Paulo Vitor sequer andava, minha filha. Com quantos anos ele começou a andar e falar? Olha, andar mesmo, assim, ficar em pezinho. Ele começou com quase 2 anos. Ficar em pezinho. Ele, com 1 ano, ele era molinho. Você pegava ele e jogava, ele ia para trás. Foi sempre muito frágil, né? Então, realmente, esse é um dos aspectos que a gente percebe, assim, que a criança, que o meu filho era diferente. Além da minha vizinha, que comparava muito o meu filho com a filha dela. A minha filha andou. Se a filha dela fizesse alguma coisa, ela vinha falar para mim, para me atingir. Entendi. Existe muito isso, a comparação. Gente, existe gente de tudo que é jeito, em tudo que é lugar. Isso aí a gente tem que aprender a viver, né? Se fortalecer emocionalmente para essas coisas não pegarem. A Andréa falando aqui que também quer conhecer o Paulo Vitor. Vamos conhecer, né, Andréa? Rosana, o meu sempre me pergunta o seguinte: mãe, na briga entre um leão e um tigre, quem ganha? Pergunta isso.
anos. Ai, que fofo. Ele é Perguntam. inteligente. Ele é inteligente, viu? Porque eu também agora fiquei curiosa. Quem que é mais Ei, poderoso? aí que essa é uma outra concepção errônea que as pessoas têm dos autistas. Autista são tem autista que é inteligentíssimo. Muitíssimo, né? O que que a gente tem que fazer é descobrir o que é que ele sabe mais O que, que e ele sabe, trabalhar o que, que ele naquilo. é mais desenvolvido, né? Porque nós temos Por- sentidos, nós somos Exatamente. sensoriais. E cada um de nós, ainda que não tenha o autismo, cada um de nós tem um sentido que é mais aguçado do que o outro. E aí, Gente, explorar isso, mulheres, assim, eu também não sou profissional uhum, especializada, eu estou entrando nesse mundo de vocês agora. E estou entrando por causa da Ana Cláudia, porque comecei a conviver com ela. Mas é, explorem o filho de vocês, o que vocês percebem eles que têm eles têm uma uma maior capacidade. afinidade, uma melhor capacidade, Isso. A sabe? palavra é essa, é afinidade, é descobrir qual é a A afinidade do seu filho. afinidade Porque, dele. gente, o que eles são bons, eles são os Eles são os melhores. melhores. Eu Entendeu? tenho Eles são os certeza. melhores. Por exemplo, ninguém sabe. Gente, Bill Gates. Bill Gates é autista. O cara é inteligentíssimo, entendeu? Isaac Eu Newton tenho. o Isaac Newton, nós conhecemos aí a história do cara. O cara era Autista. autista. E por aí vai, né? Então, é trabalhar. Nossos filhos não são burros. É isso que a pessoa fala, mas os seus filhos vai desenvolver. Minha filha, o Paulo Vitor é ótimo em matemática. Que É ótimo, bom! ele faz conta que eu não faço, sabe? Então é isso que eu já estou trabalhando nele, a Mas, questão da amiga, tu é de matemática. humanas, né? Vamos combinar que nós somos de humanas. Não. É fácil saber mais matemática do que nós. Se bem que tem essa parte também, não, mas ele realmente é muito bom nisso. Gente, a Cris respondeu aqui que tem sim, né? Que tem fé, que é cristã. Então, Cris, ó, garra na mão de Deus, amiga. É, A gente tem que explorar esse nosso privilégio de estar mais perto de Deus quando a gente tem filho, porque Deus está ali, né? Por isso que diz assim, que Deus nunca desampara uma mulher com seus filhos, uma mulher com seus pais já mais envelhecidos, uma mulher que tenha que amparar também uma outra pessoa, tá? Então, segura, é. agarra aí. É muito importante, a Lízia falando, muito importante esse apoio, sim, Lízia, é muito importante. Uma pessoa, nós homens, seres humanos, homo sapiens, nascemos para viver em comunidade. Se a gente não se sente acolhido, se a gente não se sente apoiado por quem está do nosso lado, é muito cruel. A mente do homem não sabe lidar com isso. O meu andou com 1 ano, agora tem 3 anos e 8 meses e não fala. Aí ele teve 5 pneumonias, misericórdia, até os 2 anos. É. A Lízia fala aqui que tem que descobrir o que interessa a eles. A Cris fala que o Uhum. dela ama música, não fala, mas canta. Ai, que lindo, gente. Gente, é dom, é talento, viu? É, talento. O meu desenha muito bem, disse a Rosana. Rosana, inclusive eu vi, mas no início da live, a Vitória, sua sobrinha, ela ainda está aí assistindo contigo. Você pediu pra gente falar com ela, mas acabou que a Ana estava falando e eu não podia E eu quase interromper. não falo, né? O Messi é autista, Albert Einstein também é autista. Tá aí, não sabia do Messi. Curioso. Tu não sabe, tu não sabe da reza, não sei como é que diz, entendeu? 1 terço. É tipo, não sabe da Vai. reza, 1 terço, né? Então é isso. Ana, me diz uma coisa. Eu fico imaginando assim, porque eu li esses dias, dei uma lida para a gente poder falar sobre esse assunto. O autismo, ele foi diagnosticado, ele foi descoberto, não. Ele entrou na literatura, ele foi... Gente, como que fala? Algum médico foi lá e se especializou em autismo e começou a Sim, falar de autismo em 1940 e poucos, 1942, por aí, início da década de 40, né? Então, assim, é muito recente. de fato. Eu fico imaginando antigamente como eram para essas mães, né? Que ficavam ou sem diagnóstico ou um diagnóstico errôneo de esquizofrenia, talvez, tivessem essas crianças com autismo antigamente. Mas hoje, assim, a gente já falou um pouco dessa dificuldade de tratamento, mas como que uma mãe, o que você consegue imaginar que antes era pior, hoje está melhor para mãe de autistas lidarem com essa situação? Do que? Do conhecimento?
Não, é mais lidar com essa situação dessas dificuldades de hoje. Eu acho que a sociedade tem evoluído, né? Num sentido, ainda que devagar. Arrastando, você quer dizer, né? Uai, a Andrea tá dizendo que Eu? saiu. Não, Andrea, Mas eu tô aqui. Gente do céu, será que foi eu mesmo? Acho que ela se enganou. Como que as mães dos autistas, como que hoje, vocês lidam com essas questões todas, né? Antigamente, assim, eu penso que antes, com diagnósticos errados, era muito mais difícil. Hoje é difícil, Não. imagina antigamente, né? Antigamente, o que que acontecia? Quem tinha filhos autistas grave ou gravíssimo, não ficava com os filhos. Porque eles eram levados praticamente para um local, porque eles eram tratados como loucos. Esquizofrênico, né? Assim, E lá se padeciam, porque o autista é assim, se você não cuida, ele vai só piorando, piorando, piorando. E eles eram amarrados, sabe? Era uma tortura para uma criança daquela época, ou até adultos também, que o adulto também tem gente aí que está descobrindo que é autista agora, né? Você sabe então, que eu tenho uma colega que depois o filho dela, já adolescente, ela foi descobrir que o menino tinha traços autistas. Eu não sei assim as características que ele tinha, mas eu disse assim, nossa, e consegue assim, só tardiamente. Ela, pois é, descobrir e tal, e enfim. É porque você vai adiando, você não quer enxergar que aquela pessoa, ela é diferente. Então você fica ali tentando, é isso que eu te digo, tentando trazer ela para o seu mundo, entendeu? Você vai alimentando, não, ele vem para o meu mundo, eu tenho certeza que ele não é autista. Aí chega uma hora que você vai ter que aceitar. Né? E deve dizer você vai ter que aceitar a realidade. Você vai ter que aceitar a realidade e por aí vai. Sim. Entendeu? Então, as mãezinhas escreveram alguma coisa para poder estar... eu tô falando aqui que eram loucos, né? Iam para manicômios e usavam até camisa de força. A família abandonava. Isso. Nossa, muito triste, né? Era desse jeito. Eles iriam amarrados em manicômios, como a Lígia também está falando. Eu imagino, gente, porque se hoje, com a internet, com a informação, você vai lá no Google e joga autismo, você consegue informação, imagina antigamente, né? Como é que não era o negócio? Até porque hoje em dia nós não estamos aceitando não aceitar os nossos filhos, entendeu? O negócio hoje é o seguinte, as pessoas têm que aceitar que eles existem, eles ocupam o mesmo espaço, são seres humanos, e hoje em dia nós estamos nos reunindo, nós mesmos, mães, pais, por aí, estamos nos reunindo para conscientizar a sociedade, porque, enfim, se nós, gente, que somos pais, não tentar ser os professores da sociedade, eles vão ficar lá para sempre na inércia, entendeu? Então, o que eu falei, nós também estamos nesse papel de vocês, né? O papel exatamente importante de educar. Por mais que seja difícil, as pessoas não aceitam de cara, nós também não aceitamos, então isso aí a gente tem que trabalhar também, porque é um foco nosso até da fuga, né? Às vezes nós ainda não temos a maturidade de entender que a sociedade, ela está ainda caminhando. Então, cabe a nós ter até um pouquinho de paciência, que na condição de professores, digamos assim, para tentar fazer as pessoas entenderem, Larissa. Por exemplo, você mesmo, eu vou falar, você mesma, até dias atrás, você não sabia o que era. Não, ou você não sabia. Não, eu tinha uma ideia, porque eu sou uma pessoa que eu leio um pouco de tudo e tal. Eu tenho, por exemplo, eu tinha muito forte essa percepção que o autista tinha um mundo dele. Né? É esse conceito, sim. Mas não... O trabalho que dá do levar para a escola, buscar, de viver em função de filho, fazer tudo junto, por exemplo, de ter dificuldade de ter escola para que acomode o filho, né? Que consiga trabalhar com essa criança. Eu lembro que essa escola do João lá era muito inclusiva, era uma creche assim, era montessoriana, era uma coisa assim totalmente nova, era a primeira creche
lá da cidade que eu morava em São Luís, e lá só tinha escola normal. Lá era creche para funcionar o dia inteiro, inclusive, então não sei o quê. E foi lá que eu conheci a primeira criança, assim, que eu vi. Eu não convivo muito com pessoas Uhum. autistas, não convivo, não conheço pessoas que passam por essa situação mas tinha uma visão geral, sim. E aí depois que eu te falei, eu digo, "Ô, Exato. vamos conversar Hoje, sobre isso. hoje, se Hoje você eu tô vê mais uma criança, esclarecida, claro. hoje, se você andar no shopping e ver uma criança no chão, se jogando, gritando, hoje, você vai olhar de uma outra maneira. Que você já não vai falar, não, essa criança aí é desobediente ou tal. Você vai ter que entender que talvez aquela criança seja uma autista, sabe? Até porque, gente, já são milhões já no mundo inteiro. Então, a sociedade, querendo ou não, vai ter que aceitar que os nossos filhos existem. E E você sabe, ponto final. hoje, Entendeu? hoje eu fui na terapeuta lá do Theta Healing, que eu tinha até comentado com você, Andréia, que eu ia lá conhecer a técnica. E a gente conversando, ela tem um trabalho também na internet. E falei para ela que hoje a gente ia fazer essa live e tal. E ela me falou, nossa, Larissa, que legal você falar sobre essas mães, porque eu tenho duas vizinhas, que no prédio dela tem filhos autistas, duas vizinhas. E eu falei para ela, eu digo, eu não conheço ninguém, eu não tenho muito contato com ninguém que tenha filho autista. E ela me falou que a tendência agora é ter maior número de autistas, né? Não apenas Sim. pela questão do diagnóstico, mas por uma questão de geração mesmo. E aí a gente entra num caráter biológico, de DNA, né, que a Sim. gente está sempre sofrendo alterações da evolução humana, né? Desde Darwin já Sim. explicava isso. E ela me falou isso. Depois eu disse, nossa, vou até dar uma lida, porque que esse número tende a crescer. Vou depois me informar, porque eu já cheguei aqui no final da tarde em É, casa e não os deu tempo de dar uma estudos olhada. Os estudos da ONU, a ONU fez um estudo e ele chegou à conclusão que 1% da população mundial é autista. 1% da 1%. população mundial. Agora você vê aí quantidade de pessoas que são autistas. Aí as pessoas vão ignorar isso para Não sempre? dá para ignorar, Não gente. dá. Não E dá para o nem deve. governo ignorar na saúde pública, né? Porque 1% Exatamente. é muita gente. É muita São de gente. 100, uma pessoa. Pois Né? é, Então, é um número considerável. Olha, eu não sabia desses com números. certeza. E olha, assim, gente, é por isso que à tarde, ontem, eu tenho falado, gente, assiste essa live, porque vai ser muito bom, vai ser muito engrandecedor pra gente, enriquecedor pro nosso conhecimento, você saber como que vive essas mães, como que vive essas crianças. É bem diferente do que você entrar no Google e dar uma olhada, É. né? A gente praticar empatia, assim, é bem mais fácil. Aí deixa eu ver aqui o que que a Lísia falou. Peraí, primeira Cris. Eu acho que eu também sou, já percebi que faço coisas iguais a ele. A A gente descoberta se identifica com tardia. os filhos. A Lísia, eu sei que a Ana Cláudia se transformou numa mulher admirável depois que se tornou mãe do Paulo Vitor. Que legal. Tá vendo? Mas já era da essência Verdade. dela, tá? E já era da essência dela, ninguém. Eu acho que também sou autista, sério, gente. Vivo em um mundo diferente. Por mais que gosto das pessoas, tento evitá-las. É muito estranho. A Rosana falou. Rosana, eu também evito um monte de gente, pouquíssima gente. Se for levar isso É em por conta consideração. da convivência. Não, mas depois que a gente convive com o autismo, a gente começa a questionar, realmente, será quem da minha família é Não é. autista? Aí depois você começa a questionar, porque a convivência com seu filho, ela é tão próxima, que você fala, gente, eu sou igual a ele, eu tenho as mesmas características que ele, entendeu? Então, às vezes realmente você tem, às vezes realmente você é autista e você não Não sabia, sabe. seu pai e a sua mãe não percebeu isso de você, né? E às vezes não é, justamente pela convivência, que Gente, você vai pro mundo dele. e a nossa geração, eu digo a nossa geração, quem tá com mais de 30 anos para trás, eu tô com 40, eu faço 40 ano que vem. Mas a nossa geração, ela tem muitos problemas de saúde que os pais não conseguiam diagnosticar quando crianças, tá? Eu tive problemas Sim, de saúde que eu descobri depois de adulta,
E passei a vida inteira tendo problema e minha mãe e meu pai nunca conseguiram enxergar isso. Depois, Então, quando a médica me disse que eu comecei a ter lembranças da infância, eu disse assim, poxa, mas eu tenho isso desde sempre. E nós temos muitos então, problemas de saúde, porque antigamente, hoje as coisas estão um pouquinho mais claras, mas antigamente não. Então tem muita doença, é. muita síndrome que é capaz mesmo você ter e você não saber. Você está com essa idade aqui, há mais de 30 e pouquinhos. Aí a Andrea falando que está só sabendo agora, acho que sobre o autismo, né, também. A Lízia, a primeira noite fora de casa do Paulo Vitor foi na minha casa. Fiquei Foi, tão orgulhosa de poder cuidar dele, enquanto a foi mãe estava verdade, na foi na casa farra dela. com o marido. Minha filha, não fala essas coisas, não. Tu não tá vendo que eu sou uma santa? Meu Deus. A Jana, A minha sorte é que eu realmente tinha a Lízia para me dar esse apoio, porque senão eu tinha realmente ficado louca. Ela sabe, não, eu tô falando louca mesmo, sabe? Porque foi acredito. uma fase Muito muito difícil. difícil. Um dia eu liguei para Lízia, ela tá de prova. Um dia eu liguei para Lízia chorando, dizendo que eu ia me suicidar. Foi sério. Tava muito pesado para mim. Foi sério. Imagino, amiga. Aí, ó, mas você tem uma boa, excelente advogada lá em loco, que ela tá falando aqui, ó. Mulher, ela tava só relaxando. A Janaína. A Cris, quem me alertou sobre o autismo do meu filho foi o meu mais velho, quando tinha 17 anos. Ele percebeu e eu não. Tá aí, tá vendo, gente? Pois é. A Cris dando o exemplo dela aqui. Carlianice, pois eu descobri autismo no meu filho Paulo, filho, antes da escola da creche, porque eu nem imaginava nada sobre o autismo. E foi uma pedagoga que conversou comigo e me falou. Nossa, que bom que você Uhum. tinha esse suporte lá para também te alertar, né? Aí fui atrás de um neuro, eu desconfiava do comportamento diferente da... Mas mãe é a última a ver. Ainda a Carlianice Verdade. falando. André, assim, muito necessária e esclarecedora essa conversa. Estou me identificando também, André. Calma. Você só está nervosa, você não está com outras coisas. Amiga, agora me fala uma coisa. Hum. Na sua condição de advogada, como que você consegue ajudar essas mães? Bem, na realidade, eu me formei, o meu filho ainda era bem pequeno, né? Eu sempre quis ser advogada, apesar de que todos diziam que eu não ia ser advogada. A minha própria tia me disse que eu não ia ser advogada, mas enfim, como eu nunca tive apoio na minha vida, eu peguei essas pessoas que eram contra e transformei numa motivação, Foram os sabe? teus Então, maiores motivadores. sim. Então, quando eu descobri que o meu filho era autista, eu já estava advogando, né? Então, foi aí que eu comecei a estudar direito previdenciário. Aí eu já estava em grupos que eu percebi o que era a BPC. Até então eu não sabia nem o que era a BPC. Então, depois que eu me formei, que eu já sou advogada, eu realmente, eu me sinto, digamos assim, obrigada, não é obrigada na questão de obrigação, sabe? Eu me sinto agradecida demais pelo apoio que eu tive, inclusive na parte de direito previdenciário de um professor. Então ele falou assim, Ana Cláudia, já que o seu filho é autista, por que você não ajuda mães que têm filhos autistas? Então foi aí que eu comecei essa trajetória. Eu ajudo muito na fase administrativa, junto à UNSS, para juntar documentos, para colocar a documentação correta. Aí quando perde, tem mães que já me falam, ô Ana Cláudia, você poderia resolver para mim essa tal situação? E eu sempre ajudo de maneira gratuita na fase administrativa, eu não cobro nada, né? Mas Muito só para digno, essas senhora. mães, eu não cobro nada. Na parte judicial, porque aí a gente já sabe, né? Tem que ter todo uma equipe, um aparato, aquela coisa mais, que eu ainda cobro assim, bem só simbólico mesmo. Porque eu sei da dificuldade delas, sabe? É muito triste a situação financeira dessas mães, Larissa. Eu Tem remédio aí que imagino. custa uma fortuna. Então, imagine, meu Deus, se eu tenho um conhecimento, por que eu vou cobrar um absurdo de uma pessoa dessa? Não, Não, é. não tem nem lógica, entendeu? Então eu ajudo sim as mães aí estão de prova, elas estão até no meu grupo, né? Eu ajudo elas sim a conseguir benefício, a resolver questões de diligências, enfim. Eu realmente dou esse suporte e eu dou de coração mesmo.
é de gratidão mesmo, sabe? Então é E isso. fica também um conhecimento para quem não o detinha até agora. Crianças, mães que têm crianças autistas têm direito ao BPC, claro, se enquadrando lá em algumas Uhum. regras que eles impõem da renda per capita da família. E se você conhece uma mãe que tem um filho autista e que não receba nada, converse, oriente, peça para ir na defensoria pública, pedir um auxílio que tem que ser prestado. Isso é obrigação do Estado, né? Deixa eu terminar de ler aqui as meninas. Missão, a Andrea falou, não é a sua obrigação, é a sua missão. Exatamente. A Lízia falou, eu morro de orgulho de você, minha irmã Claudinha. E a Cris, você é um anjo em meio à multidão. Que legal. Olha só Oh, meu Deus, obrigada, que gente. recompensa, Ai, né? meu Deus. Receber um elogio Então, desse. A Andrea tá pois falando é. quanto orgulho. Eu também, estou muito orgulhosa agora. Ai, obrigada. A Cris está falando que mora em Curitiba e vou colocar com ela o meu caso. E, ó, Cris, está em ótimas A Cris mãos, já, acho tá? que foi a Cris que conversou comigo. Gente, sabe qual é o meu problema, amiga? É porque é Ganha tanta da gente gente. É. que às vezes eu esqueço até um pouquinho dos casos, mas enfim, Não, mas é depois eu assim relembro. mesmo. A gente vai pegando Uhum. documentação e tal, e é uma É, cabeça só para muita gente, muita informação. E verdade. a gente já tá ficando, já depois dos 30, a gente não é mais a mesma coisa. Não fala a nossa idade, por favor. Amiga, Pronto. eu assim, eu tô muito feliz. Eu acho que a gente começou para as mulheres que vieram através da conta da Ana. Eu comecei o Matilda agora, esse perfil, para falar com vocês, mulheres, mulheres que passam por diversas situações difíceis, como eu já passei e como todas vocês estão passando também. Em outras situações, eu tive situações difíceis de problemas de saúde, problemas de trabalho, problemas de criar filho sozinha, de ser mãe solo, muitas coisas que eu passei na vida e eu criei o Matilda para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu estou assim, muito, muito, muito feliz com a escolha, com a ideia que eu tive de trazer a Ana Cláudia para a gente conversar sobre isso, porque eu aprendi muito. Eu vou sair uma outra pessoa depois dessa live aqui, depois de ler o que vocês escreveram, depois de me emocionar em alguns momentos aqui e de me imaginar na situação de vocês. Nossa, eu vou dar a palavra para a Ana falar, que ela é minha convidada, mas assim, eu tô cheia de alegria, com muita gratidão, demais, assim, muito mesmo. Muito, vocês não sabem, assim, o quanto vocês me estimularam a continuar com isso. Eu vou querer falar mais sobre isso aqui. Ana Cláudia, Ana Cláudia, Deve. você tem essa missão agora também da gente falar sobre as mães autistas, de autistas aqui no canal da Matilda. E assim, tô muito feliz, gente. Eu queria que a Ana mandasse uma mensagem para vocês. Ana, Ih, eu sou péssima para mensagem final, minha filha. Mas vamos lá. eu preciso que você feche com... Você já contribuiu muito, né? Mas que você feche com um pouquinho Obrigada. mais de contribuição. Mas agora, não para nós ignorantes, não para nós que não vivemos essa situação, mas para essas mães que vivem essa situação, para tentar acalentar um pouco. Eu quero, inclusive, no início eu falei, algumas pessoas entraram depois, todas vocês são muito bem-vindas aqui. A Andrea falou um pouco mais acima, alguém reclamou que não tem ninguém para conversar. A Andrea disse, sinta-se acolhida pelas Matildas. Eu falo a mesma coisa. Eu quero muito que isso aqui também vire uma casa de vocês. Que vocês venham, que vocês conversem, que vocês me digam, me mandam em direct, Larissa, vamos falar sobre isso? Larissa, vamos conversar sobre tal coisa? Porque isso aqui é para vocês, tá, gente? Isso aqui são para mulheres empáticas, para mulheres que querem se colocar no lugar das outras, entender e ajudar de alguma forma. E nossa, eu estou muito agradecida, muito mesmo, por essa conversa. E eu quero que você deixe alguma mensagem para essas mães. Acalente um pouco essas mães. Eu sei que você já faz a sua parte, mas a gente precisa sempre, todos os dias, nos darmos força, nos apoiarmos, né?
Então, o que eu posso dizer, assim, de experiência própria de evolução, né? Que, para te falar a verdade, eu evoluí muito. Eu era muito ignorante, ignorante do sentido literal da palavra. Eu era muito ignorante. Então, o que eu percebi é o quê? Eu já estava fazendo o meu melhor. As mães, elas já estão fazendo o melhor que elas podem. Então, para elas não se cobrarem tanto, né? Não se cobrem tanto. Vivam. Deixa o filho de vocês viverem o mundo deles. Aceita o mundo dos filhos de vocês, que eles já estão, digamos assim, felizes naquele mundo dele. É nós que queremos trazer eles para o nosso mundo. Sabe, Larissa? Então, depois que eu aprendi que o meu filho tem o mundo dele e eu tenho o meu mundo, eu passei a me cuidar. Para você ter uma ideia, eu pesava 108 quilos. Depois que eu passei a acreditar que meu filho tem o mundo dele e eu tenho o meu, eu passei a me cuidar e hoje eu sou feliz, ele é feliz e eu não estou mais me cobrando tanto. O meu psicológico mudou, sabe? Hoje eu tenho certeza, Larissa, que eu não vou ter mais depressão por conta do meu cargo como mãe de autista. Meu encargo como mãe de autista. Eu não vou ter mais essa depressão pelo aceite. E aceitar que o que as pessoas dizem lá fora vai sempre existir. Não vai acabar, sabe? Não vai, não vai. Nós vamos morrer e ainda vai ter pessoas preconceituosas. E que nós, como pais, não devemos ter vergonha e nem admitir que alguém venha nos dizer para falar que o nosso filho não é autista. Porque se nós mesmos não aceitar os nossos filhos, como é que a sociedade vai aceitar? Entendeu? Então é colocar para fora, aceitar a missão e viver. É tudo que eu tenho para falar. E viver da melhor forma possível. É isso. Eu entendo as mães que deixam de viver para viver para os seus filhos, né? Uhum. Porque eu fiz muito disso na minha vida. Exatamente. Por muito tempo, eu me deixei em segundo plano e eu achava que eu não conseguia conciliar nada em ser uma boa mãe e desenvolver uma outra atividade paralela também com qualidade. Eu aprendi isso, a gente aprende um pouquinho mais tarde, com a maturidade, que ser mãe é apenas um dos nossos papéis. É o mais importante, mas é um dos. Eu queria muito, eu sei assim, e eu não quero, o lugar de vocês não é o meu lugar de fala, porque eu não experimentei nada do que vocês experimentam todos os dias. Mas eu queria muito pedir para todas vocês, na medida do possível, se cuidem. Cuidem de vocês fisicamente. Cuidem de vocês mentalmente. Porque o filho de vocês, ele vai precisar de vocês ainda por muito tempo. Se você não se cuidar, você vai deteriorando muito antes dele. A gente já deteriora mais rápido que os filhos, porque a gente já está numa idade mais avançada do que eles, né? Se você não se cuidar, pensa assim, um pouco mais à frente, num período mais longo, não a médio e curto prazo, mas a longo prazo, como que você vai estar? Eu sei que é difícil, mas tenta. Eu não sei a situação de cada uma de vocês, mas eu queria pedir para vocês não desistirem de vocês. Isso, continuem, não desistam de vocês. Do filho a gente sabe que vocês não desistem, né? Porque mãe é um trem teimoso. A gente não desiste mesmo. Mas não desistam de vocês, sabe? Procurem conversas de adulto. Tentem formar, eu não sei, sinceramente, o quão difícil isso vai ser, mas tentem formar uma rede de apoio. Tem gente boa no mundo que uma hora você vai encontrar uma amiga para conversar, uma amiga para ser um apoio. Até para você ir pra farra mesmo, com seu marido, com seu namorado, seja lá quem for, porque você merece. Você tem que viver a sua vida o mais próximo da plenitude. Eu sei que talvez a plenitude não dê, né? E isso é uma coisa que é muito difícil para mim falar. Eu consigo falar com mulheres
mais facilmente com mulheres que tiveram depressão, que eu tenho problema de depressão, mulheres que sofrem de ansiedade, esse tipo de coisa. Mas eu, sinceramente, eu não sei, eu nem me sinto apta muito a falar para vocês o que vocês têm que fazer. Eu só quero pedir que, por favor, não desistam de vocês. Porque mentalmente a gente vai adoecendo e você tem que ter saúde mental para cuidar do seu filho. Pensa nele quando você se deixar de lado. Eita. Eu vou ler aqui as últimas mensagens. Passou um filme na minha cabeça. A Liz, Andréa, muito bom mesmo. Grata a vocês. A Liz, é que passou um filme na minha cabeça de tudo na vida da Claudinha. Eu sabia que você ia longe e que orgulho fazer parte da sua vida. Ela é uma guerreira. É assim. Muito obrigada. E ela vai muito longe, viu? Você não viu nada ainda, amiga. Agora ela encontrou uma gangue aqui em Brasília. Foi! Gente, tem um depoimento muito importante sobre a Claudinha. Uma vez presenciamos um menino empurrando o Paulo Vitor e ele caiu no chão. Conta essa história, Claudinha, porque foi um ensinamento. André, vocês arrasaram. Obrigada, amiga. Eu quis ir defender o Paulo Vitor e a Claudinha não deixou. Ela me deu uma lição. Não, eu não deixei. Eu não deixei. A Cris disse que tinha depressão e a cura foi o filho. Cris, bem-vinda ao time. A gente aqui convive com a depressão. E estamos aqui para ajudá-la. Ana Cláudia, conta aí. Você fica chamando de Cláudia, eu chamo de Ana. Gente, eu acho que eu nem me lembro. Eu acho que nós estávamos em um restaurante lá em Teresina. Acho que foi em restaurante. Acho que o Paulo Vitor estava em um pula-pula. Ele era pequeno, ele tinha mais ou menos uns 3 anos, não sei. Eu só sei que quando ele estava brincando com outras crianças, o menino veio e empurrou ele. A Lísia foi sempre muito protetora, né? Ela é uma tia protetora, ela é uma... É como se fosse a minha irmã, ela é muito protetora. Então, na hora que ela viu o menino empurrando, ela imediatamente parou o que ela estava fazendo e levantou. Quando ela levantou, eu simplesmente pedi para ela sentar. Eu peguei no braço dela, senta. Ele vai ter que se virar sozinho. Por quê? Porque eu já sabia da capacidade, entendeu? O que fez? Ele se levantou e pronto, ficou normal. Agora, se eu tivesse ido lá... Ele não menino, não? Pois eu ensino o João, eu ensinava o João a dar uns tapas. Ele era muito criança, ele era criança. Mas o importante disso aí tudo é que, às vezes, o seu filho precisa cair e precisa se levantar sozinho. Essa é a verdade. Entendeu? É. Ai, gente, olha... Eu tô muito agradecida, muito mesmo. Tô muito, muito, muito. Ela disse que ele deu um empurrão de volta. Que a minha cachorra agora tá aqui. Ei! Sim, será? Realmente eu não me lembro. Foi a Covid que me deixou com a falta de memória. Amiga, eu quero te agradecer muito, muito. Vamos agora começar a pensar os outros temas que a gente vai vir aqui conversar com essas mulheres maravilhosas. Convide depois uma das mãezinhas aí para falar sobre o BPC, gente, que é muito importante na vida das pessoas. Vamos sim. O BPC, inclusive, Larissa, esse é uma da nossa maior dificuldade, é conseguir o BPC, que está cada dia mais difícil. Mudar as regras do BPC é importantíssimo, porque, gente, um salário, tudo bem, ajuda muito, mas não tá dando também. Mas não resolve porque o problema. A maioria não tem nem sequer casa própria, aí paga aluguel, gás, energia. E o BPC, ele tem um grande desvantagem. Ele proíbe você de trabalhar, sabe? Ele proíbe. Se você trabalha com carteira assinada, a sua renda vai subir, aí você vai perder o BPC. O problema é que o limite da renda pro BPC é muito baixo. E aí diminui bastante. Você fica num limite muito baixo para você ter direito. E, gente, vamos combinar. Vamos fazer organizar ideias que a gente possa trazer e que essas mulheres sejam beneficiadas com a nossa intervenção, com a nossa palavra. Meninas, mulheres lindas, que Deus abençoe os filhos de vocês. Obrigada. Que abençoe a vida de vocês. E que no que eu puder ajudar, eu tô por aqui. O Matilda, mais uma vez, ele é um canal, ele é um perfil para acolher vocês, mulheres, para a gente conversar e para a gente se ajudar. Porque no momento que eu tô aqui conversando com vocês, eu tô aprendendo tanto. Isso para mim é enriquecedor.
Eu quero só dar um beijo para a Vitória, para a sobrinha da Rosana. Vitória, um beijo da Matilda. Você já assistiu o filme da Beijo, Matilda? Vitória. Quem não Gente, assistiu o filme da quem não Matilda, assistiu né, o filme da Matilda perdeu muita coisa na vida, mas ainda dá tempo de É, assistir, porque tem no Netflix, tem no YouTube de graça, tudo de graça. E é um filme lindo, verdade. maravilhoso. E as mãezinhas podem assistir e lembrar da essência delas de terem superpoderes e conseguir ser Nós somos feliz. power. São power. A Lorena Carlinho, um grande abraço, amei o tema. Gente, A Lorena? a A Lorena tá Lorena aí? está. Loreninha, minha filha! Gente, muito Obrigada. obrigada. Amiga, deixa eu te dar um toque. Tenta, eu não O quê? sei se tu, como convidada, tu consegue salvar. Mas salva essa live. Na hora que for Mas apertar e lógico que vai ter. encerrar, salva e bota no IGTV, porque aí fica aí pro pessoal assistir, pros teus, depois tu Uhum, manda para as outras pessoas. Viu, Jana? certo. Um beijo também. Tchau, Jana, sua gente. Meninas, advogada. obrigada. Gente, um Nós beijo iremos. enorme. Pessoal, fiquem com Deus, de coração. Muito, muito, muito obrigada pela experiência de hoje. Tchau. Tá, tchau.